Oba, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu e minha voz que ainda não voltou, ela continua no domingo. Me chamo Matheus Fernandes. Hoje não estou fardado, hoje estou de xadrez e com o cabelo comportado, o que não é tão comum. Mas é isso, uma bela manhã de terça-feira, mas que na verdade no espaço-tempo é uma noite de quarta-feira, porque o episódio sai à noite. Eu não sei se eu já disse meu nome, mas me chamo Matheus Fernandes e aqui ao meu lado, fardado e de preto, Jovessi Júnior. Pai do Davi, esposo da Tamires, amigo do Matheus. Estamos aqui para mais um Dom Pode, o podcast católico da vida ordinária. Meus amigos. Eu tô falando de você também que tá vivendo a sua vida ordinária aí na sua casa, né? É sobre isso. Então, produção, antes de tocar a vinheta, as pessoas têm que tocar no compartilhar. Ei, né? Tem um botão maravilhoso se inscrever, aí. Curtir, comentar. Fala o que você achou do episódio anterior. Nesse episódio, comenta. Fala do episódio de hoje, né? Não tem como você falar de agora, porque você não terminou de assistir ainda. Mas no decorrer, vai comentando, vai compartilhando, envia no grupo da família, envia no grupo das vovós, envia no grupo da... todo mundo. Todas as pessoas compartilha, pessoas precisam ser alcançadas por esse episódio. E depende de quem? De você também. Né? Então, é sobre isso. Produção, toca a vinheta para mais um. Bora! Voltamos. Estamos de volta. Estamos de volta depois de vocês terem curtido, compartilhado. Eu confio no povo. Né? Não, eu tenho certeza que todas as pessoas que estão acompanhando curtiram e compartilharam. É sobre isso. E sem mais enrolação, Matheus Fernandes, quem tá com a gente hoje? Hoje conosco, irmã Natividade. Salva de palmas! Bem-vinda. Obrigada. Bem-vinda. Que bom recebê-la, demais. Eu preciso falar pro pessoal que a primeira pessoa que recebeu aqui com todo carinho a irmã foi o Davizinho. Se agarrou com a irmã, não quis soltar o abraço mais gostoso que ela recebeu hoje. Deu o abraço mais gostoso da história desse podcast. Eu acho que ele nunca me abraçou como ele abraçou. É verdade. É sobre isso. Foi uma acolhida maravilhosa. Tá vendo? Muito bom, meu muito povo. Bom. Irmã Natividade, ela que é religiosa, como vocês podem ver. Ela religiosa, consagrada da Ordem das Irmãs Virgens Consagradas. Não é isso, irmã? Bem-vinda. Muito obrigada, a alegria estar aqui com vocês, de poder participar, compartilhar um pouco da minha história com Deus, da minha missão. Muito obrigada. Que bom. A gente... muito feliz. Muito bom estar na presença. Eu de vez em quando eu comento isso com a Thaís, né? De que sempre que a gente tá na rua e que o dia tá meio... Porque andar na rua em Teresina é um negócio que desafia a gente, né? Desafia as nossas virtudes. E sempre, 100% das vezes, quando a gente vê um hábito de uma religiosa ou de um religioso, parece que o dia fica mais leve. É impressionante. Eu sempre tenho essa sensação de que o dia fica mais leve. A igreja ainda tá aqui. A igreja tá comigo, então... Aí eu vou... É sempre assim. É muito curioso. É porque lembra daquilo que é eterno. Exato. Não é? Automaticamente o uso do hábito significa isso. Aquele que a gente ama. Então, quando... uma religiosa, um consagrado, tá na rua, você lembra, existe Deus, Deus é presente aqui no mundo, na história das pessoas, então isso faz a gente lembrar de Deus, por isso a importância também, né, do uso do hábito. Graças a Deus, esse é um traço que não se perdeu com o tempo, né? E eu espero que não se perca, porque é realmente uma das belezas, assim, da nossa igreja. E guarda a nossa vocação também, né? Guarda a escolha que a gente faz de forma pessoal. Então, muito mais do que um sinal externo, é um sinal interno, daquilo que a gente vive de entrega total a Deus. Então, é para as pessoas como sinal de luz? Mas principalmente para aquele que decide usar. Né? Então faz toda a diferença. Exato, imagina, meu Deus. Irmã, e pra gente começar a nossa conversa aqui, né? Eu acho que você já tem acompanhado aí. Sim. Né? Já dá até pro povo ensaiar em casa. A gente, como bons curiosos, que nós somos curiosos do bem. Do bem. Como que começou a história da irmã com Deus?
Onde foi que houve esse encontro? Eu tenho uma grande graça de ter nascido numa família católica. Isso para mim é motivo assim de louvor a Deus todos os dias na minha vida, porque isso me guardou de muitas coisas para hoje eu ter abraçado a vida religiosa, né? Então, por ter nascido nesse berço católico, meus pais e minha família sempre nos ensinaram os valores eternos, os cumprimento dos mandamentos e amar a Deus sobre todas as coisas. Embora que não éramos de participar ativamente da igreja, mas meus pais sempre nos ensinaram esse amor a Deus e o amor ao próximo. E esse amor ao próximo era sempre muito forte no sentido deles levar a gente para conhecer asilos, leprosários, fazer doações. E isso construiu a nossa vida, eu e os dos meus irmãos. E aí, assim foi percorrendo a vida, fui vivendo uma vida comum de estudo, de desejo de casamento, uma juventude normal, né, assim. Graças a Deus não tive esse movimento de experimentar do mundo. Eu digo que Deus, ele me separou desde muito antes de eu mesmo imaginar que ele me chamava. E aí, com 18 anos, foi que verdadeiramente eu fiz a minha experiência com Deus, que foi aonde eu estava na faculdade e algo me inquietava. É como se eu precisasse dar mais para Deus e eu não conseguia entender. E eu comecei a participar de um grupo de jovens ali na comunidade Santo Antônio. E lá eu comecei a frequentar e eu fui conhecendo melhor o que era a igreja. Até então, a gente na família católica participava da missa aos domingos, mas não tinha esse aprofundamento. E a partir daí foi aonde eu fui sendo despertada. Existe uma palavra de Deus na minha vida que começou a despertar a partir daí, que é em Filipenses 8, que ele diz assim: considero como perda tudo aquilo diante do conhecimento do meu bem supremo Jesus Cristo. Pronto. A partir daí eu vi que eu precisava conhecer aquele que meu coração amava. Mas não, para mim, eu imaginava que era só ir para a igreja, no grupo de jovem, tudo. E aí minha tia é muito católica e ela me chamou um dia para ir na igreja ali na Senhora das Dores, aqui, de Teresina, na catedral. E na época, eu tenho 36, há muitos anos atrás. Quase a nossa idade. Há muitos anos atrás, ela me chamou a participar de uma missa lá na catedral. E atrás da catedral tinha a Toca de Assis, na época. Sim. Conhecem? Sim, eu conheço. Pronto. E tinha a Toca de Assis. E naquele momento que eu fui conhecer aquele lugar e eu entrei na Capela das Irmãs, pronto. Ali eu encontrei a resposta do que verdadeiramente eu precisava conhecer. Que uma coisa era eu ter experimentado só de escutar numa oração que Deus queria. Outra coisa era de fato ver aonde ele estava. Uau. E ali diante da presença do Santíssimo Sacramento foi aonde meu coração foi despertado para entender o que Deus queria de mim. Mas eu achava tudo aquilo muito estranho. As irmãs sem véu e o cabelo muito curto, aquela coisa muito radical na época e tudo. Mas algo dentro de mim dizia assim, opa, tem alguma coisa aqui. Tem alguma coisa aqui. Tem alguma coisa aqui. E eu muito jovem, cheia de energia, cheia de sonhos, de desejos. Mas a palavra de Deus me motivava. Considero tudo como perda. E aí eu já deixei a faculdade. Disse, peraí, não é por aqui. Já deixei a faculdade. E quando eu fui do lado da casa das irmãs, tinha os irmãos que cuidavam dos moradores de rua. Pronto. Ali completou o que o meu coração tinha de desejo. E eu digo pra vocês que eu fui louca. Sabia? Eu fui louca porque eu logo me decidi.
Eu disse, é isso que eu quero e é isso que eu vou buscar. E eu já falei com as irmãs naquele dia, pedi para conhecer melhor. Sim. E falei com a minha família. E é claro que a família no primeiro momento não compreende muito, né? O que é isso. E com uma semana fui fazer um retiro e nem voltei mais para casa. Foi, porque assim, a radicalidade que Deus me pedia, eu vejo assim, que Ele preparou que tinha que ser assim, porque se eu fosse esperar demais, eu não iria olhar como perda tudo aquilo que eu tinha como valor, que o meu maior valor era minha família, era o que eu tinha construído com os meus e tudo isso. E aí eu fui de mala e tudo e não voltei mais para casa. E lá eu comecei a fazer esse caminho, né? Fui conhecer a vida religiosa e eu dizia, eu sou louca, porque como que eu vou para um lugar que eu não conheço, que eu não sei o que é, não tenho experiência, não tinha essa intimidade com Cristo ainda a ponto de deixar tudo e seguir uma vida religiosa. Mas foi aí aonde Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, foi transformando e me convertendo de verdade. Foi lá que eu me converti. Uau. Foi dentro da vida religiosa. A gente pensa que a conversão, muitas vezes, ela se dá em uma coisa assim, extraordinária, mas não. A minha conversão se deu dia após dia no conhecimento da vida religiosa e no meu amor a Deus. E aí eu percorri na vida religiosa, entrei no Instituto da Toca de Assis, permaneci lá por 12 anos. Nossa. 12 anos foi onde Deus me construiu enquanto pessoa, enquanto consagrada, filha de Deus, mulher de oração, mulher que se decide todos os dias por Cristo. Porque, minha gente, antes de ser religiosa, a gente tem que ser uma mulher de Deus. Não existe separação, a gente tem que ser um todo aonde a gente estiver. Eu como consagrada, vocês casado, leigo, missão, enfim, tem que ser o todo. E tudo bem, eu sempre fui muito feliz na decisão que eu fiz, embora todos os desafios, mas eu sempre entendi que não existe um segmento a Cristo sem cruz. Isso não existe. Não é sobre uma vida fácil, minha gente, é sobre uma vida com sentido. E aí, depois de 12 anos, a minha família continuou aqui, eles conheceram a Toca e fizeram uma experiência junto comigo. Só que eles do lado de fora e eu lá dentro. E eles conheceram Jesus, o mesmo que eu quis deixar, tudo, eles deixaram. Do jeito deles, claro, né? No estado de vida deles. Começaram a ir para a igreja. Eu vejo que a minha escolha fez com que todo mundo escolhesse junto, porque os valores que meus pais nos ensinaram, a gente carrega até hoje, graças a Deus, né? Então, e meus pais continuaram os mesmos trabalhos e tudo. E aí, foi aonde começou um novo chamado de Deus na minha vida. Nunca imaginei sair da Toca. Nunca. Depois de 12 anos, né, gente? Depois de 12 anos, eu nunca imaginei que poderia existir um outro chamado, porque eu sempre fui muito feliz sendo consagrada, vivendo o ser esposa de Cristo e tudo. Só que a minha família fez essa experiência com Deus e eles começaram a sentir um apelo no coração de Deus de construir uma obra. Nossa. E aí vai entrar, né, em outro assunto. Que aí eles sentiram esse apelo de Deus da nossa família, no caso eles, né? Era eles. Eu não quero nem... Não tem nada a ver comigo. O pepino tá na mão de outra pessoa. Deixa quieto, né? E aí foi aonde tudo começou novamente, né? Eu digo que eu tive um novo chamado de Deus. E eles começaram a construir esta obra, que se chama Lá das Flores de Maria. Caramba. E eu dizia para eles, da mesma forma que eu fui louca, que eu disse, louca por Jesus, né? Sim. Eles também foram. E eles começaram a construir, a partir do coração de Deus, uma obra, que é o cuidado com idosas.
Tá, vamos lá, vamos guardar aqui essa história. E aí, todas as vezes que eu vinha de férias, eu sempre olhava assim de fora, porque não é meu, não faz parte de mim, isso é da minha família, não é deles e tudo. Só que chegou uma hora que as coisas foram fazendo um turbilhão dentro de mim. Porque eu ficava pensando, eu não vou sair para me ser uma leiga. Eu acredito que Deus não me chamou a isso. Eu não vou sair para estar em uma obra que a presença eucarística de Cristo não esteja. Eu sempre ficava colocando desculpas para não sair daquilo que já era muito forte dentro de mim, né? Sim. Então, aí teve um dia que eles construíram tudo, começaram a acolher as idosas, toda a parte burocrática, e eu vim de férias. E aí foi onde surgiu o sentimento de não querer mais voltar. De fazer com que eu, com a minha vida consagrada, também viesse a servir na minha família. Ali foi mais um processo de conversão, sabia, Matheus? Eu imagino. É mais um processo de conversão, porque você deixa a sua vontade para fazer a vontade de Deus. Você entende que não é sobre uma vida fácil, mas é uma vida com sentido. Você entende que a construção da sua vida, ela requer um abandono total a Deus. Não é eu chegar aqui para vocês e dizer, eu abandonei tudo. Não, é na vida. Sim. E ele sempre vai continuar pedindo esse abandono total. Então, chegou a hora de eu me decidir novamente por esse novo chamado de Deus, né? Todas as vezes que eu ia de férias, eu ia conhecendo, e aí minha família, minhas primas e irmãs, sentiram esse chamado para não serem só leigas. Um sacerdote nos apresentou a Ordem das Virgens Consagradas. Então, olha como Deus é perfeito. Eu não queria vir porque eu ia ser só uma leiga como o pessoal da minha família. E aí Deus permitiu que esse sacerdote fosse esse sinal de Deus e as irmãs se consagraram na Ordem das Virgens. Então, 4 irmãs se consagraram antes de eu vir. E na época não tinha ainda a capela. Aí o Dom Jacinto nos permitiu, foi, né, a presença eucarística de Nosso Senhor. Hoje se faz presente, há muito tempo na verdade, já se faz presente na nossa capela também. Então tudo isso eu vi que foi Deus preparando para que, embora eu renuncie à minha vontade, mas ele é meu esposo. Ele sabe do que o meu coração tem sede e necessidade. Então eu vi assim que foi uma mão de Deus ali que mexeu e conduziu, fez eu esperar o tempo que eu precisei esperar para retornar. E aí eu cheguei e falei com as irmãs, e as irmãs não entendiam. Mas por quê? Por quê? Por quê? Não tem um porquê. Só tem Deus que pede e o meu desejo é fazer a vontade dele. Aí mais uma vez foi o que eu fiz. Fiquei louca. Vamos lá. Vamos lá. Deixa tudo novamente. Não foi isso que Deus me disse lá no início? Considero tudo como perda diante do conhecimento do meu bem supremo Jesus Cristo? Então vamos lá. E aí foi aonde eu deixei uma vida religiosa de 12 anos. E retornei para o seio familiar na Ordem das Virgens Consagradas. E foi fácil? Foi não, gente. 12 anos ali de uma vida totalmente entregue, de amor aos pobres. Mas foi onde eu me construí. Eu falo muito, meu Deus, eu sou o que eu sou hoje, enquanto mulher consagrada, filha de Deus, que tem a missão que tem, porque eu passei por esse caminho de 12 anos para eu retornar para o seio familiar, né? Então, tudo isso me construiu e me faz ser quem eu sou hoje. E aí eu voltei para casa. E a Ordem das Virgens Consagrada, a missão é essa. É você estar inserida no seio familiar e ali viver a sua consagração a Deus. Inserida na sociedade, na sua comunidade e na sua paróquia.
vivendo no mundo. Cara, quer dizer que lá no começo... Perdão. Lá no começo, quando ali na sua família houve esse movimento dessa obra com os idosos, Deus apresentou um carisma exatamente que abraçasse essa... Isso é surreal, cara. Eu também acho. É surreal, isso é surreal. E como é que é o carisma? Como foi esse conhecimento desse carisma, né? Como se deu, assim, esse encaixe que, meu Deus, é como se a vocação realmente... Como não, né? Certamente a vocação nasceu para vocês. Sim. E aí, quando eu escutei falar, eu não conhecia, embora eu passei 12 anos de vida religiosa, eu não conhecia a Ordem das Virgens Consagradas. Então, quando eu conheci, eu fiquei, assim, encantada, porque, assim, a igreja é perfeita. A igreja é perfeita. Ela tem lugar para todo mundo. Hoje, aqui em Teresina, nós temos 18 virgens consagradas, cada um na sua família ou na sua comunidade. Nós, irmãs no lar, com a bênção de Dom Jacinto, na época, antes de Dom Juarez, a gente vive associadas. Somos 5 irmãs da mesma família, vivendo esse trabalho. Então, quando foi apresentado, justamente por causa das irmãs que lá estavam, e as irmãs que lá estavam tinham sido religiosas também. Viu como Deus é perfeito e a igreja tem lugar para todo mundo? E ali, quando elas se consagraram, elas realizaram um desejo do coração delas também. Então, Deus foi preparando todos os caminhos para um único objetivo, que é hoje viver essa missão que a gente vive. Porque não é um instituto, não é uma comunidade religiosa, é uma ordem. Então, por exemplo, a ordem, ela não é obrigatório o uso do hábito. Então, foi uma escolha pessoal nossa, que com a bênção de Dom Jacinto, também nos permitiu, tanto nós irmãs do lar, quanto outras irmãs vivem, né? Então, quando eu escutei isso, eu disse, meu Deus, encaixou. A obra que tinha no coração de Deus, que passou pela minha família, e que passou pelas irmãs, e que chegou até mim, e que trouxe outras irmãs, encaixou para que essa missão tivesse vida. Nessa obra lá das Flores de Maria tivesse vida. Hoje a gente está com 10 anos. Nossa. Né? Então é fecundo, né? Certamente. É fecundo. Não tem. Eu olho para a obra hoje de é fecundo, né? Bendito seja Deus, porque existe um sim. Existe um sim. Se não tivesse um sim, mesmo manco, frágil, debilitado, mas tem um sim. Tem um desejo sincero de viver essa vida com sentido, né? E é pro outro, né? É pras florzinhas, é pra missão, é pra obra. E aí tudo isso foi sendo assim o meu caminhar vocacional, né? E eu digo que Deus ainda tem muito ainda aí pra chamar, pra percorrer, né? Então, hoje fazer parte da Ordem das Virgens é experimentar ainda, claro que movimentos totalmente diferentes do tempo da Toca de Assis, porque lá era outro carisma, era outra missão. E hoje a missão da Ordem das Virgens Consagradas é essa, é estar inserida no seio familiar, sendo testemunho desse amor esponsal dentro de nós em meio à sociedade. Eu juro pra vocês que eu tô impressionado com o quanto que... que Deus, as Maria, juntou isso. Eu tô impressionado real, assim, eu não consigo... E irmã, e como foi esse suscitar de Deus mesmo pro cuidado com as idosas? Sim. Como foi que surgiu? Se é do carisma da ordem ou foi da missão da família? Como foi que surgiu? Não é da ordem, né? Realmente foi da família. Quando nós éramos mais jovens, a gente sempre muito junta, a nossa família é muito junta. Então a gente tinha momento, todo dia a gente tinha momento de rezar junto, de partilhar o evangelho junto. Então, assim, é uma coisa muito intensa, assim, sempre foi. E aí, num determinado momento desses de oração, entre os nossos pais, porque quem começou foi os nossos pais, né? Dentro do coração deles, começou a despertar esse desejo de que a vida não
não era só para nós. E que tinha pessoas que precisavam do dom que Deus dava para nós, que é o dom do cuidar. Né? E aí, a partir daí, as coisas foram tomando esse sentido, esse rumo. E hoje, cuidar de cada florzinha, a gente foi construindo uma missão. Não é que a Ordem das Virgens Consagradas tem essa missão, mas nós, por vivermos dentro do Lar das Flores de Maria, temos uma missão. Né? E a nossa missão dentro do Lar das Flores de Maria é a prática da caridade cristã. Em cada uma delas que nós cuidamos e chamamos carinhosamente de florzinhas, porque para nós é muito mais do que uma idosa que chega na nossa casa. Não, ela chega na nossa família e a nossa família aumenta. Cara, que legal. Que bonito, que bonito, que bonito. Já amo todo mundo. Não precisamos conhecer. Precisa, sim. Lá são só mulheres. Isso, só mulheres. Né? E nasceu a partir do coração de Nossa Senhora. Quando nós decidimos, eles decidiram, porque como eu não estava no começo, né? Eu cheguei, tem 7 anos que eu cheguei. Já tinha 4 anos a obra. E quando eu cheguei, que eu fui entender melhor todo o contexto, o meu olhar de vida consagrada é diferente, né? A gente consegue tocar mais na espiritualidade de uma missão. Então, depois que eu cheguei, a gente foi construindo isso também. Mas tudo isso iniciou por ser mulheres, por conta de Nossa Senhora. A casa é toda consagrada a Nossa Senhora. Quando vocês forem lá, vocês vão ver. Em todos os quartos tem um título de Nossa Senhora, porque a intenção é que ao chegar, elas chegando ao lado das Flores de Maria, elas sejam consagradas a Nossa Senhora, independente da religião que elas têm, porque algumas têm outras religiões, mas como elas já chegam debilitadas, elas mesmas vão fazendo a experiência com Deus como Deus permite. E ali elas sendo consagradas a Nossa Senhora que vai cuidar, Nossa Senhora que vai gerar força em nós que cuidamos delas, Nossa Senhora que vai nos dar as virtudes que nós precisamos, a paciência, um coração sensível, um coração que realmente está disposto a enxergar a necessidade do outro. Então tudo isso para que elas tenham esse caminho dentro do lar até a hora delas irem para o céu, um caminho tranquilo, um caminho já de carinho, porque como a gente mora praticamente junto, né, a gente passa o dia com elas, então a gente já tem elas como parte da família, aí tem o carinho, tem o amor, tem as brincadeiras, então tudo isso faz toda a diferença. Então quando a gente vê, e quando elas vão pro céu, pense. Eu ia perguntar justamente isso, né? Que... É muito sofrido para nós, muito, porque é um laço muito maior do que um laço familiar. É um vínculo construído por causa de um amor maior. Não é um amor humano onde os laços são construídos. É um amor maior que nos impulsiona a criar um laço forte no cuidado com as florzinhas. Então, isso faz com que se construa algo que é muito mais do que passageiro, né? E isso vai ensinando a gente a sair da gente, a dar um sentido na nossa vida consagrada, a fazer com que o cuidado com a florzinha seja uma oração. Fazer com que a gente enxergue nas florzinhas, principalmente as mais debilitadas, o Cristo pobre, dependente, que precisa dali desse olhar sensível para a gente cuidar delas. Então, todo esse movimento. Então, agora eu digo para vocês, como hoje eu não me realizo com tudo isso diante de tudo que eu passei? Sim. Né? Não tem como, porque ele não me tirou nada. Ele me deu 100 vezes mais. Né? Então, assim, mas a senhora sente falta? Sinto falta no sentido de que eu amo tudo. Eu fico brincando, viu, gente? Eu falo assim, que meu coração é marrom. Que eu uso branco, mas meu coração é marrom. Porque foi ali que eu amei a Cristo, foi ali que eu conheci a Cristo, foi ali que eu amei o pobre, foi ali que eu aprendi a amar a vida religiosa, foi ali que eu aprendi uma vida de oração, né? Eu passei minha juventude dentro daquele lugar. E hoje eu sou jovem ainda, né? Então, isso faz com que
dê sentido a tudo aquilo que a gente faz hoje, né? Então, hoje somos 5 irmãs e os colaboradores da obra também fazem parte da família. Então, todo mundo ali que está dentro da obra faz parte da família. Somente 3 funcionárias que não são, que é a psicóloga, a assistente social e a fisioterapeuta. Né? Por exemplo, mais uma curiosidade, a Ordem das Virgens Consagradas, ela nos dá essa liberdade de estudarmos. Hoje eu faço técnico de enfermagem. Uau! Para poder cuidar melhor das florzinhas. Então, depois de não sei quantos anos, eu voltei. Porque, assim, eu acredito que o amor é isso, ele é completo. Sim. O amor, gente, ele é completo, ele não é parte, né? Ele tem que ser inteiro. E eu acredito que o amor cura, o amor dá sentido de você cuidar melhor. Mas com conhecimento, melhora muito mais. Demais, né? Hoje eu posso cuidar das florzinhas diante de uma emergência. Então, isso a Ordem das Virgens Consagradas nos permite viver, que é o estudo. Por a gente estar inserida na sociedade. É um outro desafio. Eu freira assim no cursinho, imagina. Imagino. Né? E ali a gente tudo permitir que Deus faça a sua obra na nossa vida, né? Por isso que eu digo, eu ainda estou me convertendo. Que incrível, que incrível. Quando eu estava na faculdade, eu lembro que também tinha uma freira lá. Olha eu só. Eu ficava curioso para saber qual era o curso que ela fazia. Eu não tinha coragem de perguntar, não. Era meio tímido. Quando vocês realmente estão inseridas, viu? Porque quando eu estava cursando também a faculdade, Sim. tinha 2. Olha só. Eu fazia um direito. Olha que legal. Na faculdade. E eu ficava, nossa. Eu ficava agora entendendo também. Sim. Faz total sentido. Faz. Né? E o tamanho da importância daquilo que a gente falava lá no início, do quanto alegra o coração do Mateus e de tantas pessoas esse sinal religioso. Sim. Né? Nossa. Sim. Os religiosos inseridos mesmo na sociedade. É perfeito. Irmã, e como, assim, falando ainda do lar, né, das florzinhas. Como que funciona hoje, na prática, o lar, né? Como é que é esse funcionamento e até mesmo como que as idosas chegam, né? Sim. Como é que é esse contato? Certo. Nós somos uma instituição filantrópica, né, de longa permanência. Então, quando as idosas, elas chegam até a nossa casa, é pela procura de algum familiar. Ou se ela não tem familiar, algum vizinho. Então, a pessoa faz a solicitação de uma vaga e, tendo vaga ou não, tem a fila de espera. E eu digo para vocês, a procura é muito grande. Imagina. É muito grande, né? E ali a gente faz uma visita na casa da idosa, para a gente poder avaliar o perfil da idosa. Porque nós lá do lar, nós temos um perfil de grau de dependência 3. Isso significa que são florzinhas mais debilitadas, que já não tem mais um nível de consciência 100%, já tem o Alzheimer, já é cadeirante, já são acamadas, já fazem uso de sonda. Esse foi o desejo do nosso coração, de cuidarmos realmente de florzinhas que precisem mais da nossa ajuda. E aí lá na visita nós fazemos esse histórico da família, por que a família quer colocar a idosa, qual é o motivo. E ali, a partir dali, nós fazemos ou não o acolhimento dela. Mas assim, a maioria das nossas florzinhas não tem filho. Então, por não ter filho, não tem quem cuide, né? Então, também esse é um dos perfis da nossa instituição. Porque geralmente a idosa está sozinha em casa, abandonada, não tem quem cuide, já tem um Alzheimer, então os vizinhos se compadecem e nos procuram, né? Então, também por ser uma casa que só acolhe mulheres, muita gente tem essa preferência. Sim, né, sim. De procurar, porque é só mulheres. Os outros abrigos têm homens e mulheres, né? E também precisa ser cuidado por religiosas. Também a gente percebe assim que a procura é bastante. E aí nós temos o dia a dia das idosas.
temos essa equipe multidisciplinar que a gente teve que contratar por questões burocráticas, mas nós da família já estamos estudando para a gente poder adquirir esses conhecimentos, porque a nossa intenção é essa, né, de fazer continuar essa obra no seio da nossa família. Aí o cuidado diretamente com elas, por exemplo, quando acordam, o banho, é nós que damos, o café, a limpeza da casa, a lavagem das roupas, todos os afazeres da instituição, do nosso lar, é realizado por nós. E aí tem o cafezinho delas, aí depois do café, sempre tem uma musiquinha, alguma atividade que a gente faz para que elas possam interagir, ocupar a cabecinha delas. Tem todos os dias momentinhos delas de oração e não reza não, viu? Elas cobram a gente, elas gostam demais. Aí sempre tem um momentinho de espiritualidade com elas. Temos missa, temos celebração da palavra quando o padre não pode ir. E assim a gente vai fazendo, né? Com que esse dia a dia delas não seja uma rotina apenas. A gente vai inserindo atividades para ajudar elas a ocupar a parte cognitiva, a interação, o cuidado. Então, aos pouquinhos a gente vai fazendo. Por isso que é bom também esses profissionais de fora, porque eles podem trazer isso para melhorar a qualidade de vida delas. Porque para nós é muito mais do que só um cuidado físico. Sim, certamente. É primeiramente a alma, né? É a alma delas, é o que elas estão ali. Porque eu acredito que existe uma purificação quando a gente está enfermo, né? Deus, ele tem um caminho de purificação e tem uma intenção para isso. Então, aí assim também temos uma equipe médica que atua, né, na instituição para dar esse suporte, mas o cuidado diretamente com elas, de banho, de cuidar, de dar comida na boca. Tem muitas idosas que são dependentes realmente, que precisam de ajuda na alimentação, no trocar, no vestir, e tudo isso é diretamente conosco. Incrível, eu vi um vídeo no perfil do Lado das Flores que era muito interessante. Era tipo uma disputa, uma competição que tinha duas florzinhas lá puxando um prato, cara. Era muito legal. Aí tava ela numa sentada aqui, outra sentada aí. Aí segurava um cabinho, aí lá no final tinha um prato com umas bolas de isopor. Aí era quem chegava primeiro. Aí, cara, era muito legal. Elas puxando aqui, aí uma bolinha saía e tipo, e não podia puxar rápido, porque senão a bolinha caía. Muito bacana, muito bacana. E são esses exercícios com elas, essas atividades que nós fazemos e que vocês precisam ver como elas ficam felizes. Por isso que toda vez que a pessoa chega pra mim e diz assim, irmã, como que a gente pode ajudar? Por exemplo, vão muito grupos lá, né? E às vezes é grupo de saúde, eu digo, não faça nada de saúde não, brinque com elas, converse com elas, gaste seu tempo escutando o que elas têm para dizer, que ali é um momento onde elas podem se sentir amadas, acolhidas, não só por nós, mas também por aquelas pessoas que de alguma forma gostam da nossa obra, vê o nosso trabalho. E isso gera tanto fruto, um bem tão grande no coração delas, que eu não consigo nem expressar. Por isso, quando a gente faz essa... Vocês precisam ver, elas competem, elas brigam, elas interagem. Super. Precisa ver, vocês vão conhecer. Muito bom, cara. É muito legal. E o que me impressionava nesses... Que eu vi vários, né? Stalkei vocês, assim, foi a fundo. Lá revirei a vida. Até segui a irmã também. Foi. É o quanto que a empolgação da equipe que tá ali ao lado delas é genuína. As pessoas ficam felizes ali com as conquistas, tipo, yes! Tal. Isso mesmo. E elas, as florzinhas respondem a isso, né? Também. Sim. É igual eu falei com você. Por exemplo, hoje a equipe que tá com a gente, a psicóloga, a assistente social, elas são escolhidas a dedo, justamente porque a gente tem esse desejo de que elas comunguem da nossa missão. Embora atuam com a sua parte profissional, e isso é louvável, mas também que elas entendam por que a gente cuida das florzinhas, qual é a nossa missão com as florzinhas. Então isso faz que o ambiente familiar cresça de forma absurda. Então por isso que é tão doloroso quando uma delas
retorna lá para casa do pai, né? Sim. Por causa disso, porque os vínculos já são tão fortalecidos que a gente sente falta. Mas aí é a esperança de uma nova florzinha que chega. Certamente. Chega mais uma florzinha. E ali é mais uma obra de salvação que Deus... Porque, gente, é bonito, mas não é fácil não, viu? Eu tô falando que é bonito, que tem toda uma parte ali de trabalho que é belo. Mas é difícil, é sacrificoso. Não tem só a parte romantizada de uma vida de entrega. Porque não existe uma vida de entrega sem suas pedras no caminho, sem suas dificuldades. Não existe, né? Como eu falei no começo. Não existe uma vida de um cristão que queira abraçar a cruz sem a cruz. Sem a cruz. Tem que ter. Tem que ter, né? Então, a paciência. Pense numa virtude que precisa, viu? Para cuidar de idoso. Tem também, né? Tem o outro lado. E sempre eu gosto de falar lá entre nós, né? Que Deus, ele tem uma obra de salvação. E a obra de salvação só pode acontecer se existe esse movimento de dentro para fora. Quando uma florzinha lhe trata não bem, porque elas também têm um momentinho delas, né? Que não trata muito bem. E aí, o que você vai fazer com aquilo? Você vai respirar fundo, dar uma volta e voltar. Para que ali você encontre sentido naquilo, porque sempre vai ter o que é difícil. Nem todo mundo é igual, nem todo mundo tem o mesmo acolhimento, nem todo mundo tem o mesmo sentido de vida. Então, né, fazer com que Deus se manifeste nas suas atitudes a partir da sua conversão, parte também da sua experiência com o outro e com as situações. Certamente. Ainda mais que o público idoso, né? A pessoa idosa, ela tem uma personalidade construída, tem toda uma história que ela carrega. É uma história longa, né, cara? E uma vida. Eu acredito que o cuidado com o idoso, ele exige muito. De quem cuida, muito mais do que o próprio idoso, né? Porque tem muita coisa ali que você não vai mudar. Sim, muita. Você precisa abraçar, aceitar e amar. Sim. A função é essa, né? Sim. A gente vê que, até dentro das famílias mesmo, né? A gente vê que as pessoas... Às vezes chega o idoso, quando a pessoa já está mais idosa e a própria família quer começar, quando está inserido mesmo ali no cuidado e tudo, e aí vem uma série de problemas, porque o idoso é isso, porque o idoso é assim, é ranzinhos, é isso, teimoso. É aquilo. O idoso é teimoso, gente. É da natureza idosa. Teimosia. E não vai mudar. E ali não é mais o momento de você estar querendo mudar. Se for de mudar, o amor muda, né? O cuidado muda. Porque Deus faz. A gente é teimoso, mas Deus faz. Sim. E aí, quando a gente se entrega realmente no cuidado, no amor e na aceitação, aí flui. Pronto. Eu acho que é isso que falta, né? E o que a gente falava, né? O quão necessário é a missão de vocês. Nossa. Por isso. Porque a gente vê que tem isso. Sim. Tem esse zelo, tem esse cuidado. Idosinhos, florzinhas. É muito bonito, muito bonito. E eu vou contar só uma experiência aqui de uma delas, para vocês entenderem, quando a gente abraça a nossa missão, o tanto de sentido que a gente encontra. Nós temos uma florzinha que eu fui até a casa dela, a família dela solicitou e eu fui até lá. E eu cheguei lá, a filha dela disse assim para mim: irmã, cuidado, que ela é agressiva. Ixi. E ela na época andava com a bengalinha, né? Eu disse, ixi, eu vou já pegar uma bengalada aqui na cabeça. E aí eu cheguei lá e aí eu já escutei ela lá dentro, brigando com a filha dela. E a filha dela dizia pra mim: mãe, ela é muito agressiva, ela bate, ela isso, ela aquilo, aquele outro. E eu já vi ela lá vindo com a bengalinha dela. Aí eu já cheguei logo, coisa linda, deixa eu dar um cheiro. E fiquei assim, né? Pronto. Desarmou, me abraçou e tudo. E aí eu fiz o acolhimento dessa florzinha. E aí a filha dela sempre dizendo isso, que ela era muito agressiva e tal e tal. E a gente não via esse lado dela. Ela foi acolhida na nossa instituição, mas eu acho assim, o ambiente, como são várias pessoas, não é só uma pessoa, fez com que ela experimentasse algo diferente, não que a família não amasse. Isso a gente aprende muito dentro do lar. Ninguém julga ninguém.
A gente não está lá para dizer se a família faz ou não faz. Não. A gente está lá para viver a nossa missão. Então, olhando por esse lado, mas é um ambiente diferente, né? Um ambiente religioso, querendo ou não. É diferente, né? As irmãs. Hoje é uma das florzinhas mais carinhosas da nossa casa. Uau. Vou mostrar ela quando vocês forem lá. E, por exemplo, ela beija a gente, ela chama a gente, ela dá bom dia. Aí ela pede para nós botar a cabecinha no colo dela, ela faz carinho. Então, tudo isso, como que a gente não vê que a obra é de Deus? Como que a gente não vê que existe um impulso muito maior do que uma vontade humana? Né, para poder conduzir tudo isso, poder conduzir a obra. Hoje a obra já está estruturada, graças a Deus. Mas para chegar onde a obra está, foi muita luta, muito sacrifício, muita renúncia, muita disposição. Então, nossos pais já saíram, foram lá para o interior, estão morando no interior, meus pais, minha tia. E agora está só com os mais jovens, né? E aí nós estamos aí nessa luta de fazer com que essa missão continue, né? Tomando forma, tomando vida, tomando força, que seja cada dia mais fecunda na vida de cada florzinho, que esse é o nosso alvo principal. E depois das pessoas que chegam até a nossa obra e visitam e sentem esse carinho pela nossa obra, né? Sim, sim. Lá no seu Instagram tem uma frase que, assim, me provocou bastante. A Maria, a voz tá um negócio impressionante. Mas é porque eu tenho ouvido muito essa palavra da beleza. Eu ouvido muito, muito. Nos últimos, sei lá, meses e anos. É uma palavra que ganhou uma amplitude maior do que ela tinha na minha vida, né? E aí a frase é: eu falo sobre a beleza da vocação. Sim. Como é que... E claro, aqui ao longo da nossa conversa você já falou um monte, mas como é que essa beleza se apresenta no meio dessas dificuldades e também dos consolos que Deus vai apresentando? Como é que se revelou esse entendimento de que é uma beleza da vocação? Vamos ver isso. Para mim, quando eu coloquei lá, né? Porque assim, eu tinha resistência de ter um Instagram, ser religiosa e tudo. Eu digo, meu Deus, como que eu vou ter resistência de mostrar aquilo que é belo? E o que é belo é Deus. Então, a beleza, quando eu falo a beleza da vocação, eu me lembro muito de chamado. Deus, ele chama a todos nós, cada um no seu estado de vida. Mas existe uma liberdade, sabe? Sim. A liberdade, eu me encanto com isso. A liberdade de um Deus que chama e a liberdade daquele que é chamado em responder. Então, nessa troca de liberdade, a gente encontra a beleza, que é esse conhecimento do bem supremo. Vamos lá. Irmão, o que a senhora coloca lá? Eu boto minha vida, eu boto o dia a dia, eu boto meu cuidado com as florzinhas, eu coloco o santo, eu coloco aquilo que eu vivo e que para mim é belo. Por exemplo, coisas pequenas. Por exemplo, a gente teve agora um evento Café com as Flores de Maria. Sim. Foi um evento que a gente realizou em prol de uma construção do nosso telhado que tá com problema. Eu gosto de café. Vamos tomar lá, viu? E ali foi um momento tão bom, onde nós, irmãs, acolhemos todo mundo como parte da nossa família. E ali houve beleza, porque todo mundo foi por um único objetivo: ajudar a obra do Lar das Flores de Maria. A obra do Lar das Flores de Maria é de quem? É do próprio Deus. Então a beleza vem sempre de um lugar mais alto, não é de um lugar raso, porque lugar raso a gente vive todo dia se a gente quiser. Por exemplo, água parada cria lodo. Então por isso que a vida, ela é movimento. Por exemplo, eu ter vindo para cá, eu vejo uma beleza, porque eu vou falar da beleza que alcançou a minha vida, alcançou a minha história, me transformou e me faz colocar para fora. Por exemplo, sou super tímida, mas eu vou parar nisso?
esconder uma beleza que eu experimentei por causa disso. Então, tudo na minha vida eu tento encontrar essa beleza que me faz transcender. Porque, gente, viver uma vida rasa não tem gosto, não tem sabor. O mundo pega de volta, os prazeres pegam de volta. Então, assim, não tem. Então, por isso que a beleza da vocação é coisa simples, sabe? Mas no simples, encontrar Deus. No curso que eu faço, é muito difícil. Mas ali eu tenho que encontrar a beleza, porque eu vou poder cuidar melhor das florzinhas, que é a missão que Deus me chama a viver. E qual é a beleza nisso? A vontade de Deus que se cumpre. Né? Então, é isso. E hoje, a minha luta sempre foi essa. E eu sempre gosto de dizer assim, gente, quando tem alguma dificuldade, tá tudo bem, a vida acontecendo. Então, o que eu vou fazer com isso, né? Qual é o meu olhar diante disso? Eu posso colocar um peso ou encontrar beleza e fazer com que isso me converta e eu tiro um bem maior daquilo para viver na minha vida consagrada e com as pessoas que convivem comigo. E tudo isso por meio de Nossa Senhora, né? Ela que é mãe, mestra, espelho de toda a vida consagrada, né? Então, a espiritualidade da Virgem consagrada é isso, é essa responsabilidade, é esse estar inserido dentro da sociedade, vivendo a sua consagração, né? E é isso que eu luto todos os dias para poder viver essa beleza que está muito mais alto do que a gente possa imaginar. Então, hoje eu, com 18 anos de vida religiosa, digo para vocês com toda a liberdade do meu coração, eu sou feliz demais de ter sido louca 2 vezes e ter realmente deixado tudo. E eu não perdi nada. Eu digo para vocês com toda certeza. Tanto é que hoje eu voltei para o seio familiar, que era o que eu tinha de mais valor. Só que Deus me purificou, meu amor à minha família, e me trouxe de volta. Porque se eu tivesse voltado como eu era antes, talvez eu não teria frutos, porque hoje eu sou uma mulher diferente, né? Então é todo esse movimento, né? Tem que ter esse movimento da beleza, de encontrar a beleza. É por aí. Meu Deus, está na atividade. Né? Demais, viu? Eu queria muito falar isso, Deus. Outra por outra, as irmãs dizem, né? Fica brincando, né? Vamos lá, tá na atividade. Muito bom. Irmã, pode concluir. Não, pode dizer. Você estava falando sobre o lar e eu estava matutando aqui sobre esse funcionamento, porque sabemos que é uma obra filantrópica, né? Isso. Mas vocês vivem da providência, tem benfeitores, como que é esse funcionamento da obra, né? Tem Sim. ajuda? Como é que... Sim, assim, nós temos pessoas que conhecem a obra e já têm doações fixas. Sim. Não temos benfeitores fixos, mas pessoas que conhecem a obra e doam espontaneamente. Sim. Temos os benefícios das idosas. Elas chegam até a nossa instituição com o benefício delas, que é revertido para as despesas da obra. Temos também algumas parcerias, por exemplo, de lugares que doam verduras, frutas, e que de 15 em 15 dias a gente vai até lá. Quando a gente precisa, a gente vai até o SEASA e pede. E tem pessoas que já conhecem a gente e que disponibilizam, que doam. E é isso. E a gente também já teve a graça, onde foi que a gente conseguiu reformar a nossa casa, uma emenda parlamentar. Isso também deu assim uma bênção na nossa casa, hoje muito mais estruturada. Então, graças a Deus, hoje, por a obra ter crescido bastante, hoje, graças a Deus, a gente está regularizado em toda a parte burocrática. Então, isso dá acesso a gente a muitas formas de providência que chega até nós. Que incrível, incrível. E aí, pra gente entender, o Lar das Flores é uma coisa e a Ordem das Virgens Consagradas é outras que se encontraram, Isso, né? Isso mesmo. As pessoas que olharam e
caramba, eu me identifiquei com o carisma. Ou, meu Deus, eu me identifiquei com a obra. Elas... Como é que funciona assim? Caramba, eu quero ser uma virgem consagrada, né? É um pouco complicado, porque já apareceu jovem. Não, infelizmente não posso ser uma virgem consagrada. Né? Você não pode. Não está embutido na minha vocação, mas deixa aqui registrado que a beleza. A beleza, é verdade. Pois é, assim, já houve uma situação de uma jovem se encantar com a obra, achando que a obra estava ligada à Ordem das Virgens. E não tá. A gente não pode acolher jovens que queiram servir no lar. Entenderam? Porque a Ordem das Virgens é totalmente ligada à Arquidiocese de Teresina. Por exemplo, se uma jovem chega até mim e diz: irmã, me encantei com o trabalho de vocês, é muito bonito. Como que eu faço para viver? Aí eu tenho que explicar. Olha, você tem que procurar a Arquidiocese, entender o que é o trabalho da Ordem das Virgens, porque não é ali carisma, não é, né? É uma missão que a gente exerce a partir da nossa vida consagrada, mas não tá ligado porque a gente tá ali dentro vivendo aquele trabalho. Mas se uma jovem procurar, eu tenho sempre que conduzir ela para a Arquidiocese e ela ser acompanhada pela irmã responsável da Ordem das Virgens. Entendi. Mais ou menos assim. A ordem, ela é nascida aqui, em Teresina? Não, na verdade, a Ordem das Virgens Consagradas é a primeira ordem do tempo dos apóstolos. Uau! É, por isso que é uma ordem, não é uma instituição. Os institutos surgiram depois. Você está me impressionando agora. Não, cada resposta é um negócio. Pois é, e aí essa ordem surgiu com mulheres que tinham o desejo de viverem a sua castidade por causa do reino dos céus. E aí mulheres faziam essa consagração a Deus. E aí no decorrer do tempo foram surgindo outras ordens, institutos religiosos, mosteiros, e essas mulheres foram se encaixando nos mosteiros e institutos, né, com o passar dos anos. E essa ordem ela foi adormecida no passar dos anos. Então depois do Concílio Vaticano II, refloresceu novamente essa ordem. E aí, a partir daí, em meio ao mundo todo, começou mulheres que têm esse desejo de viver a sua consagração, sua castidade para Deus por causa do reino dos céus, e começaram a procurar. E aumentou muito, aqui mesmo em Teresina, aumentou muito. Quando eu cheguei, se eu não me engano, eram 6 ou 7. E hoje a gente está em 17. Nossa, que bênção. Aqui em Teresina refloresceu, e Dom Jacinto, né, na época, sempre teve essa muita acolhida, né? Como agora Dom Juarez também. E isso fez com que nosso testemunho também, pelas ruas, as pessoas perguntavam por que usa o hábito, como eu falei. Não é comum o uso do hábito, né, gente? Então, em outras arquidioceses, vocês não vê virgens consagradas com o uso do hábito. Então, é isso. Aí, depois do Concílio Vaticano II, refloresceu e saiu até um documento que não se tinha um documento às virgens consagradas, e hoje nós temos. Então, tudo isso foi Deus preparando, né, desde toda a eternidade, uma obra nova. Meu Deus. Deus colocou na atividade. Isso. Que bom. Que ótimo. Papo maravilhoso. Papo maravilhoso. Que bom. Muito obrigado, irmã. Eu que agradeço. E os leigos? Sim. Como, se as pessoas quiserem ajudar o lar, né, ajudar a obra, como que essa ajuda pode ser viabilizada? Qualquer pessoa, você disse que tem uma avalia ali o perfil das pessoas que vão ajudar, né? Sim. Que tipo de pessoa pode ajudar? Qualquer pessoa? Que tipo Sim. Assim, para a pessoa ir visitar, ajudar, qualquer pessoa pode ir, né? A gente sempre orienta esse
estar com elas ali. Mas também tem a outra ajuda financeira também, que quem quiser pode ajudar também, na medida que sua vida, suas condições permitem. Então, assim, não tem algo muito fixo. A gente só sempre orienta do jeitinho delas, a forma delas, como elas gostam de interagir. Então, assim, não é fixo, mas a gente só orienta. Então, quem quiser pode ir. Só tem os horários, né, de visita, porque como são idosinhas, aí tem horário de dormir, de acordar. Mas tem o Instagram lá das Flores de Maria. Lá também contém todas as informações, horários de visita, os contatos, que a casa vai estar assim de porta escancarada para receber todo mundo, para dar muito carinho e amor para nossas florzinhas. E eu imagino que deve ser legal até para as missões, né? Porque a gente tem uma Geração Aleluia e eu imagino que até as missões, se quiserem ir para, sei lá, momentos de oração, momentos de louvor. Né? Elas gostam bastante. Então, deve ser interessante. Levem. Iremos. Esperarei vocês lá. Irmã, muito obrigado. Alegria, viu? Muito obrigada. Muito obrigada. Deus abençoe a missão de vocês, viu? Que vocês sejam essa presença do Deus ressuscitado na vida de tantas pessoas. A alegria de vocês, a presença viva dessa alegria que gera vida em outras vidas que chegam até aqui. Deus abençoe a missão de vocês. Amém. Temos Jovessi Júnior. Temos, olha. Que maravilha. Mais um episódio incrível. De verdade. E o povo não se inscreveu ainda. Se inscreve, gente. Se inscreve aí. Como é? Florzinhas. Vocês que estão acompanhando, se inscrevam. Olha, provavelmente esse episódio tá saindo... provavelmente não, é uma quarta-feira, às 8 horas. Né? Eu acho que as florzinhas não estão assistindo agora porque elas estão dormindo. Mas amanhã, numa quinta-feira, elas vão acompanhar. Certamente. Vão ver a irmã que está na atividade aqui. E vão se inscrever. As florzinhas estão inscritas e você não está, amigo. Inscreva-se. Compartilhe. E agora é o momento de você deixar o seu comentário sobre esse episódio. O que você quer comentar? Escreva aqui. Né? Que beleza. Isso. Deixe no seu comentário. E muito obrigado por terem acompanhado até aqui. Um cheiro no coração de cada um de vocês. Mais alguma informação, Matheus Fernandes? É isso. Muito obrigado por terem assistido. Rezem por nós. Rezem pelas irmãs, pelas florzinhas. E que Deus nos abençoe, nos acompanhe. Até a próxima e tchau.